Amém? Abram as vossas Bíblias, por favor. Eu preciso parar de falar para mim mesmo que eu não vou demorar. Eu preciso parar de... Preciso combater essa terceira face minha que me engana sempre. Vamos lá em Romanos, por gentileza? Muito bem-vindos, né? Feliz por estarem aqui. Vejo ali o Arthur e a Letícia. Muito prazer mesmo. Pessoas que conheciam há um tempo, pessoas que estou começando a conhecer. Tem o Rafael, a Andresa, a Ana Cláudia, muito bom, prazer. Rafael mesmo, né? A Andresa e a Ana Cláudia. Muito bom. A Suzana e o Max nem se fala, né? Suzana e pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho muito grande por eles. Fico muito feliz. Romanos, capítulo de número... Daqui a pouco eu falo mais o nome de alguns irmãos. Capítulo de número 5, por gentileza. Eu quero trabalhar... capítulo de número 8. Eu quero trabalhar um princípio aqui que vai nos levar a um entendimento maior. Capítulo 8. Acharam? Então dá uma olhadinha para mim. Daqui a pouco eu falo o versículo que você não lê antes de mim. Dá uma olhadinha aqui. O assunto de hoje é paternidade. E quando nós trazemos esse assunto à tona, falar sobre paternidade, nós fazemos sempre uma associação ou uma modelação daquilo que nós entendemos sobre o princípio de ser pai ou de ter um pai. Porém, tem pessoas que não têm o princípio de ser pai e outras pessoas que não tiveram pai, pelo menos que o conheceu. E aí a gente fica meio que na indecisão de tentar entender quem Deus é para nossas vidas. Nós começamos a buscar uma essência sobre os atributos de Deus e nós começamos a enxergar os atributos de Deus em nossas vidas. Aí nós vamos olhar que Ele é Deus forte, conselheiro, Ele é Salvador, Ele é o advogado, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E às vezes a gente fica perguntando uns para os outros assim, qual é a maior palavra ou melhor palavra que defina de fato quem Deus é e o que Deus é. Porque nós olhamos para Deus em todos os sentidos. E nós, igreja evangélica, olhamos para Deus no sentido da retribuição ou do dar e do receber. Nós estamos muito mais voltados a Mateus 7, dai e dar-se-vos-á, do que voltado principalmente na questão do Deus Pai, ou Deus protetor, ou Deus poderoso. Quando você vem para a igreja, você não vem porque Deus é bom. Você vem porque você quer a bondade que Deus propõe para as nossas vidas. Quando você vem para a igreja, você não vem porque você é bom. Você vem porque você não está bem e agora quer ficar bem e procura um Deus que também é bom, que você não reconhece que Ele é bom, mas quer aquilo que Ele te dá de forma agradável. Então você vivencia um princípio de igreja em busca de alguma coisa em favor daquilo que você necessita. Mas o princípio da paternidade não é especificamente a busca daquilo que eu necessito. O princípio da paternidade é o amor que você precisa ter para com aquele que pode te dar. A pessoa ama por quê? Aí vem uma pergunta. Tá, se nós amamos a Deus, amamos por quê? Tá, vamos baixar o nível um pouquinho. Nós amamos o nosso próximo, amamos por quê? Tá, vamos baixar mais um pouquinho. Se tivemos que amar, ou temos que amar nossos inimigos, temos que amar por quê? Então vem uma trilogia de pensamento na busca, na tentativa de buscar o entendimento. Por que que eu amo? Tem sempre uma resposta na ponta da língua. Tem sempre. Eu amo porque eu preciso da pessoa para viver. Eu amo porque eu preciso, você é o ar que eu respiro. Já viu essa frase nos casais aí? Está chegando dia dos namorados? Você é o ar que eu respiro. Tem um teórico chamado Lacan vai falar a respeito do amódio. O amódio é amor e ódio ao mesmo tempo. Já falei sobre isso esses dias. Mas o amor é um sentimento que ele pode continuar ou pode virar cinzas. Por quê? Porque você busca algo na pessoa que não vai te dar aquilo que você quer, pelo menos na forma correspondente que você imagina, e você então passa a ver aquele tipo de amor como um amor eficiente. Por quê? Porque você ama querendo algo em troca. Você já experimentou amar sem querer algo em troca? Ah, por que você ama o seu filho? Porque ele é meu filho. Por que você não ama o filho da vizinha? Porque não é meu filho, é filho da vizinha.
Mas se você buscar o entendimento de paternidade, Deus ama tanto a você, quanto o seu filho, tanto a vizinha como o filho da vizinha. Então eu vejo o entendimento de paternidade meio ofuscado. Porque se eu for trazer uma assimilação dentro da modelação do pai, ou do princípio paterno, tem gente que teve pai, mas não conheceu. Tem gente que teve pai, mas o pai era autoritário. O pai só chamava o seu nome para te dar bronca. Adeilson Araújo. Talvez o seu pai nunca chegou em você e falou: parabéns, você venceu. Mas se você tirasse uma nota vermelha na escola, ele chamava você, colocava no canto e falava assim: senta aqui. Ah, acabou. Se não tinha diarreia, passava a ter. Se não tremia, passava a tremer. Porque dá uma descarga aqui assim na sua, aqui nas costas, da adrenalina, aquela descarga, e você passa a sentir o que você não sentiu. Porque é uma reação psicossomática. Você recebeu no seu corpo uma informação da sua alma, do seu psique. E aí você tem o princípio da paternidade arranhado, porque você não vê Deus como deveria. Como que você compara a Deus? Você compara a Deus nos princípios que você conhece. Quais? Dos seus pais, da sua mãe. Quem sabe o seu pai era alcoólatra? Ou a sua mãe? Quem sabe você viu o seu pai espancar a sua mãe ou a sua mãe batendo no seu pai? Porque hoje as mulheres estão batendo mais do que os homens. Nenhum amém? Concorda não? Então tá bom. Estatisticamente hoje existem muitas mulheres que batem nos maridos. Então você vai analisando esse princípio e você vai começando a ver Deus de uma forma arranhada. Porque você faz uma modelação e aí você traz isso para tentar imaginar quem é Deus. Quando te pergunta assim, quem é Deus para você? Aí fala assim, Deus é pai. Aí você faz a modelação de Deus com seu pai ou com a sua mãe. Ah, pá, peraí, meu pai é alcoólatra, ou foi. Ou minha mãe era alcoólatra, ou foi. Ah, meu pai mexia com droga, ou mexe. Ah, meu pai batia na minha mãe, ou minha mãe me apanhava do meu pai batia na minha mãe e vice-versa. Oh, meu pai era caloteiro, meu pai era bagunçado, meu pai fazia tudo errado, meu pai pedia dinheiro nas apostas, meu pai perdeu chácara, fazenda. E aí você faz a modelação. E nessa modelação de transpor o seu entendimento para a paternidade, você começa a enxergar Deus num princípio de não existir total confiança. Não existir total confiança. Então a sua imagem de Deus, ela deveria ser pura e não é. A sua imagem de Deus deveria ser uma imagem específica, mas ela é turva. Você não enxerga o fundo da água. Porque a modelação que você tem dentro dos princípios, dos seus arquétipos mentais, está ligado a um pai que frustrou você. Uma mãe que frustrou você. E quando eu falo assim sobre paternidade, você logo faz associação de ideias. Porque você tem um princípio na sua mente que já engessou, já cauterizou, e muito dificilmente você vai tirar isso da sua cabeça. Porque você faz a modelação. Te explico melhor. De repente você arrumou um empresário. Tem algum Carlos aqui? Carlos? Não? Então eu vou usar o nome Carlos. Você arrumou um empresário para ser sócio seu. Esse cara chama Carlos. E de repente esse Carlos está caminhando com você. Lá na frente esse cara passa você para trás. Você tinha 100 mil reais, ele tinha 100 mil, ele investiu, você pegou, gastou, juntou 200 mil, ele fez um negócio errado, levou a sua grana, deixou você na pior. Como que chama o cara? Carlos. Beleza. Agora você começou a trabalhar de novo, está reerguendo, está refazendo o seu trabalho. Aparece um cara para vender para você uma casa, que agora você está comprando uma casa, você vendeu a sua para poder mexer no trabalho com o Carlos. Aí o corretor chama Carlos. Aí você fala, não, de Carlos eu não quero mais. Carlos na minha vida, pelo amor de Deus. Aí você faz a modelação, você faz a associação de que todo Carlos é aquela mesma por... E aí você consegue modelar, porque agora para você, onde falar a palavra Carlos, você... Como é que você chama Carlos? Você chama Carlos? É igual um irmãozinho que nós tínhamos na igreja, ele tinha Down, e quando o pastor Milton conhece ele, a pastora Maria, e quando chamava alguém na igreja para cantar que ele não gostava, ele sentava no primeiro banco. Chamava alguém para cantar, alguém para pregar que ele não gostava, e fazia a pessoa já entrava, a pessoa já subia constrangida.
E aí então a pessoa fala assim, mas se chama Carlos. Faleceu agora, tem um tempo agora. Então assim, qual é a associação que você faz quando Deus fala assim, eu sou seu pai? Qual é a modelação que você tem? Qual é o princípio que vem na sua cabeça? Tranquilo, daqui a pouquinho eu vou ler Bíblia. Tem crente que você fala assim, se não ler Bíblia não pregou, né? Fica tranquilo. Fica comigo aqui. O problema é que nós acreditamos o seguinte. Quem trabalha na área de saúde aqui vai entender o que eu vou dizer melhor. A gente fala assim, vamos lutar pela igualdade social. O que nós queremos? Igualdade social. O que nós precisamos? Igualdade social. O senhor concorda com isso, pastor? Eu não. Por quê? Porque o princípio paterno não é de igualdade social. Esse é um erro que nós pais cometemos. Qual é o princípio, pastor? Equidade social. Porque a igualdade é quando você trata todo mundo da mesma forma. Equidade é quando você trata a pessoa diante da necessidade que ela possui. Vamos lá, você pega a cartilha do SUS, você vai lá e fala assim, vou processar o SUS, porque nós chegamos aqui às 3 da tarde, até agora sem atender, já são 7 da noite, mas aí chegou alguém que estava com uma bala no pescoço, na costela, que foi baleado, a pessoa foi atendida primeiro. E a pessoa que chegou com o pé quebrado não foi atendida ainda. Eu te faço uma pergunta, aí é igualdade ou equidade? Equidade. Porque o SUS está amparado pela lei, que ela atende dentro da equidade social. Ou seja, pela justiça. Ou seja, pela necessidade. Então, se Deus nos trata de forma igual, então a minha necessidade é diferente daquela que a Catiúcia tem. O princípio paterno de Deus não é de igualdade. O princípio paterno de Deus é de equidade. A equidade vai tratar você de acordo com aquilo que você necessita. Já pensou Deus, eu orando, eu e o Anderson orando, no final da eu ia falar Campeonato Brasileiro, mas um está na segunda divisão, outro está na primeira, né? Vamos tentar imaginar. Final, Vasco, Flamengo, eu oro, Senhor, Vasco, Senhor, Pai, e Deus é Deus de igualdade social. Aí o Anderson lá, Senhor, Flamengo. Aí Deus fala assim, não, empate, ué. Vou dar empate, eu tenho que ouvir os dois de forma igual, eu dou empate para esses meninos, que para mim já está no lucro, né? Empate. Mas aí Deus vai trabalhar assim. Bom, vamos entender qual time está melhor. Apesar que Deus não vai interferir nisso, irmão, só para você entender. Bom, está melhor o Vasco, lógico. Aí está pior o Flamengo. Então aquele que está pior, ele não vai conseguir alcançar o objetivo dele. Aquele que está melhor vai conseguir. Isso é equidade. Dentro da medicina, dentro do SUS, é o contrário. Quem está pior é atendido primeiro. Quem está melhor espera mais. Por isso que dentro da equidade, você vai chegar lá, tem algo chamado triagem. Você chegou lá com uma dor nas costas. Tem outro lá que chegou com uma facada, a faca está no pescoço ainda. Vamos pela igualdade social. Atende os dois, dá para atender os dois? Não tem jeito. Então vamos lá. Unidunite, não é assim? Não. Por isso que tem o pronto-socorro. Por isso que tem a emergência. Quando você vem para Deus, Deus não te trata com igualdade. Deus te trata com equidade. Você pega a Bíblia no capítulo 59, versículo de número 2, coloca para mim no telão. Isaías 59, 2 vai dizer assim: tem duas coisas que nos separam de Deus. Isaías 59, versículo 2. Tem duas coisas que nos separam de Deus. Primeiro são os nossos pecados. Os nossos pecados nos distanciam de Deus. Diminui essa luz para mim aqui, já diminuiu, né? Nos distanciam de Deus. E qual é a segunda coisa que tira você para longe de Deus? Tem duas coisas que nos separam de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não é isso não. É Isaías 59, 2. Por gentileza. Eu vou só um pouquinho. Foi coisinha. Tranquilo. Falei, vocês não tomam esse café todo dia antes de chegar na igreja?
Ou foi a falta do café? Tá, beleza. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Duas coisas separam de Deus. Primeiro são os seus pecados. E segundo, a sua injustiça. A sua iniquidade. Iníquo. Injusto. Você não é justo. E você peca. Essas duas coisas te afastam de Deus. O que nos aproxima de Deus? Sair do pecado e viver uma vida de equidade, de justiça. Pai, nós pais, eu só aprendesse isso, tivesse aprendido isso há um tempo atrás, eu tinha mudado muita coisa. Nós, principalmente quando é gêmeos. Tem alguém aqui que é gêmeos? Filhos gêmeos? Nasceu gêmeos, comprou a calça preta, camisa azul, tênis amarelo. Porque o pai, ele está acostumado a tratar com igualdade. E esse é o nosso erro. Um filho seu nunca, jamais será igual ao outro filho seu. Nunca. Nasceu da mesma mãe, mesmo pai. Talvez são gêmeos. Mas nós, pai, insistimos em tratá-los de forma igual. Por exemplo, na minha casa, eu não gosto. Eu vou deixar claro, para você não pecar contra mim. Não gosto de piqui. Então, não insista que eu não vou. Já o meu irmão, gosta, mãe? Muito de piqui. Mesmo pai, mesma mãe, paladar diferente. O que isso quer dizer com isso, pastor? Eu quero te mostrar que nós precisamos entender sobre essa questão da equidade. Quando você olhar para Deus, e você for falar com Deus, presta atenção. Ele vai responder você segundo as suas necessidades. Isto é equidade. Ele vai responder você de acordo com aquilo que você precisa. Lembra do princípio do eu sou, que eu sempre falo? Lembra do eu sou? Jesus lá conversando com João, e João revelando isso. Ele vai começar dizendo em João 8, eu sou a luz do mundo. Ele vai dizer em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai dizer em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer em João 15, eu sou a videira verdadeira. Ele vai revelando isso. O mesmo João, na ilha de Patmos, vai dizer, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. O que isso me mostra? Me transporta, porque Deus é aquilo que eu preciso. Para quem ele está em trevas, Ele é luz. Para quem está andando em caminhos errados, Ele é o caminho certo. Para quem está morto, Ele é a ressurreição. O que você precisa entender é que Ele é a sua necessidade. Ele é a sua necessidade. O princípio materno e o paterno é cumprir com o propósito da sua necessidade. Por isso que nós erramos quando nós tratamos nossos filhos de forma igual. Por isso que nós erramos quando nós compramos uma cobertinha de uma cor e para o outro a gente compra até de outra cor, mas a gente compra tudo igual. Por isso que a gente erra quando a gente quer transportar ou colocar para os filhos que eles são iguais, e eles não são iguais. E nós criamos os filhos de forma igual. E nós ainda enchemos o peito, batemos no peito e falamos, eu criei meus filhos de forma igual. Aí vem o princípio da paternidade e fala assim, então você errou muito. Porque um filho seu nunca vai gostar do que o outro gosta. Um filho seu nunca vai querer especificamente o que o outro quer. Então o nosso princípio paterno deveria ser o princípio da equidade. Você vai dar à pessoa aquilo que ela necessita, aquilo que vai suprir as necessidades dela. E o princípio paterno de Deus é este. É este. Quer ver? Mateus 6 vai dizer assim, Jesus vai ensinar para nós assim, ó, quando vocês forem orar, vocês digam assim, Pai nosso, plural. Não é Pai meu. Porque é um Pai de coletividade, é um Pai de plural. Pai nosso. E quando vocês forem pedir, não peçam para vocês, peçam para todos.
E quando você fala assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Quando eu vou falar com Deus, eu estou falando no plural especificamente porque Ele é Pai nosso. E quando fala do pão, o pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje. Porque é Deus que vai dar o pão que eu preciso, e o pão que eu preciso hoje, nem sempre é o pão que você precisa amanhã ou hoje. Então quando eu entendo esse princípio, aí eu vou para a Bíblia agora, e vou ler o texto, você vai entender que nós precisamos parar de viver como se nós fôssemos filhos desonrados e largados ou abandonados. Se nós somos filhos de Deus, e portanto somos filhos dele, co-herdeiros e co-participantes de Cristo, então tudo aquilo que Cristo herdou, também nos pertence. Eu vou clarear a sua mente. Leia comigo aí, capítulo 8, versículo 15 de Romanos. Capítulo 8, versículo 15 de Romanos. Agora é o texto, Wesley. Eu vou lendo aqui no texto. Quem não tem Bíblia, me acompanha aqui. Vai dizer assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Segura esse versículo aqui, presta atenção, deixa ele aqui. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Escuta o que eu vou te dizer. Primeiro princípio. Paulo vai falar assim: eu prego para vocês, capítulo 11 de Romanos, ele vai dizer isso. Eu prego para vocês como que quem quer fazer ciúmes aos meus. Porque os meus, que são os judeus, eles não aceitaram a pregação do evangelho. Portanto, agora entra a plenitude dos gentios, que sois vós. E na plenitude dos gentios, graças à rejeição dos judeus para com Cristo, agora vós tendes a oportunidade. Porque eles são os herdeiros. Eles são da oliveira, são os ramos verdadeiros. Eles são os galhos verdadeiros, mas os galhos verdadeiros não aceitaram a Cristo. Então os galhos são quebrados, e ao serem quebrados, existirão agora o enxerto. E agora vós que sois oliveira brava, serão enxertados na oliveira verdadeira. E por serem enxertados na oliveira verdadeira, agora são co-participantes da seiva. Vocês agora vão se alimentar. Porque agora não é o galho, não é o ramo, agora é a raiz que vos sustenta. E a raiz é Cristo. Agora não sois apenas enxertados, mas agora co-participantes daquilo que o reino vos disse. E co-participante daquilo que o reino vos disse, vocês agora não são apenas filhos, mas vocês são herdeiros de Deus. Não são apenas chamados de adotivos, mas filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Você precisa entender isso. Esse é o princípio da paternidade. Você está sendo agora ligado na videira como herdeiro. Passa o versículo. E vai dizer assim, o 16, por favor, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você aceitou a paternidade. Passa para o outro versículo, o 17, para encerrar. Vai dizer assim: e se nós, se é um condicional, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de... Ah não, irmãos, pelo amor de Deus, você não falou nem um aleluia aí. Isso me deprime. Vamos tentar de novo. Por isso que eu faço psicologia, vamos lá. Vou ler de novo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia! Co-herdeiros de Cristo. O que é isso que quer dizer, pastor? Tudo que Deus preparou e reservou para Jesus também é para mim. Então o mesmo conceito de paternidade que Deus tem para com Jesus,
Ele tem para mim, que esse pecador miserável, mas que Jesus me amou na cruz do Calvário, agora eu sou co-herdeiro com Ele para com Deus. Então todo o amor que Deus tem para com Cristo, Ele tem também para comigo. Ah, meu Deus do céu. Você já pensou o que a cruz fez conosco? Ela nos levou para o princípio da equidade, porque Deus agora vai nos tratar como aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós precisamos. E o final do versículo vai dizer assim: se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos, tá, Jesus sofreu aqui, beleza, sofreu, tá, você sofre aqui, sofre, sim, tá, Ele foi glorificado, foi, e você também será. É isso, irmãos, é isso, esse é o entendimento daquilo que Deus tem como princípio da paternidade. Você é filho, você é herdeiro, você tem tudo aquilo que Deus preparou para Jesus, que também preparou para você. Você precisa entender que a herança que está preparada para nós, é infinitamente melhor do que aquilo que você possa imaginar. Que possa imaginar. Você quer ver? Eu vou te dar um outro ponto aqui interessante. Se nós pegarmos a passagem do filho pródigo eu acho que está Lucas 15, coloca lá. Se você pegar o filho pródigo, Lucas 15, você vai entender duas coisas interessantes. Por isso que eu falo sobre equidade. Quando eu olho para para Lucas 15, que é a passagem das coisas perdidas, as dracmas, as ovelhas, um filho. E essa passagem já disse para vocês, quando você pega Lucas 15, tem 100 ovelhas, perdeu 1%. Tem 10 dracmas, perdeu 1, perdeu 10%. Tem 2 filhos, perdeu 1, perdeu 50%. O acréscimo das percas é contínuo. Mas se eu chegar e eu parar lá na passagem do filho pródigo, eu vou entender duas coisas. Primeiro, o filho que saiu de casa, ele não entendeu o princípio da paternidade. Assim como aquele que ficou em casa, também não entendia o princípio da paternidade. O filho que sai de casa, ele não se sentia bem. Ele pegou tudo que lhe cabia, e você sabe que herança você só recebe quando o pai morre. Ele pegou em vida. Então ele inverteu o processo natural. Então ele pega tudo que lhe cabe e ele sai de casa, porque ele não entendeu que não era o que o pai tinha para dar, mas quem o pai era. Amém? Ou você ama o seu pai pelo que ele dá, ou você ama o seu pai por quem ele é. O primeiro filho então pega tudo que queria, saiu de casa e foi embora, porque ele não amava o pai dele pelo que o pai era, ele amava o pai dele pelo que o pai tinha. Ele vai embora, gasta tudo que tinha. O filho que fica, ele tinha tudo que tinha, a herança que tinha, mas nunca ousou usufruir da herança que tinha. Ele nunca ousou dizer assim: ah, que coisa boa, meu pai, eu amo meu pai me dá tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Porque quando o filho pródigo volta, o filho que ficou em casa reclama. Eu vou te dar um sinal do que eu quero dizer. Quando o filho volta, o pródigo, e fala assim: pai, não sou merecedor do teu amor, dos teus bens, de mais nada. Pequei contra os céus e contra ti. E o pai vai dizer assim: filho, volta porque eu não contabilizo débitos. O que está em casa, que falou assim: mas o senhor nunca me deu um cordeiro, o senhor nunca me vestiu bem, o senhor nunca me deu o que eu queria, eu nunca gastei o que era seu. Aí o pai olha para o filho que ficou em casa e fala assim: filho, fica tranquilo, tudo que eu tinha aqui era seu e é seu. Filho, entenda, eu não contabilizo créditos. Que é isso, pastor? Eu estou dizendo que a graça de Deus vai te alcançar na equidade que você necessita. A graça de Deus vai te alcançar na justiça que você precisa. Explico melhor.
Quem gastou tudo precisava do retorno e do amor do Pai. Quem não gastou nada precisava entender que tinha direito de gastar tudo. Então quem volta, Deus fala, não contabiliza os débitos. E quem está, Deus fala, não contabiliza o crédito. Está dizendo o seguinte: não importa o que você faça de bom e não importa o que você faça de ruim. Como assim, pastor? O senhor está fazendo apologia ao pecado? Não, não estou. A graça de Deus, ela vai ser graça, e já é graça suficientemente na sua vida, não importa o quanto você peque, não importa o quanto você deixe de pecar. É lógico que se você pecar, você vai arcar com as suas consequências. É lógico que se você não pecar, você vai colher frutos do não pecar. Mas a graça de Deus, ela é suficientemente graça. Não tem nada que você faça para que você melhore, ela já é boa o suficiente. Não importa o que você faça para estragar essa graça, ela não se estraga, porque não depende de você. Você entende isso ou não, irmão? Então a graça de Deus, ela é contínua na sua vida e ela é eficiente. A graça, ela é suficiente na sua vida. Por isso que o princípio da paternidade vai trabalhar isso no seu coração. Porque tem uns que são mais santos, outros nem tanto. Vamos tratar por igual. Não, vamos tratar com equidade. Onde está isso na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. As pessoas chegavam de Jesus e falavam assim: ele come com os pecadores. Olha lá, nós estamos aqui, nós somos do templo, nós somos sacerdotes, Anás, Caifás, e ele vai andar na casa desses pecadores, cobradores de impostos, e aí Jesus está ali comendo na casa de um, na casa de outro, vai na casa, cobrador de impostos na época, era a pior raça que existia, os publicanos, e Jesus vai comer na casa deles, e aí Jesus chega lá assim, e aí Jesus solta algumas palavras que vão trazer um raciocínio sobre eles. Aí faz a pergunta assim: quem é que precisa de médico? Os que estão sãos ou os que estão doentes? Aí eles respondem: os que estão doentes. Aí Jesus fala assim: por isso eu entro na casa dos pecadores. Porque aqueles que não se consideram pecadores, eles não precisam de mim. Então eu sou a equidade, eu sou a justiça para aquele que me busca como justiça. Eu sou para você aquilo que você acredita que eu sou. Quem você crê que Jesus é? Não foi isso que ele perguntou para Pedro, para João? João, estão dizendo por aí quem eu sou? Está dizendo que o Senhor é Jesus, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem Batista, João Batista. Aí Jesus vai dizer assim: não, me dá o seu feedback, eu quero o seu. Você, quem você diz que eu sou? Eu falei isso até domingo passado. Quem você diz que eu sou? Então, o nosso conceito de Deus, associado à paternidade, ele é arranhado. Arranhado. Por mais que os seus pais foram bons, e de fato foram bons, eles não são perfeitos. E quando você associa Deus à paternidade, você não associa à perfeição. Porque você fala assim: Deus não pode ser perfeito, com tanta desgraça acontecendo no mundo. Deus não pode ser perfeito. Eu orei, eu pedi, Deus não me deu. Deus não pode ser perfeito. Porque você faz uma associação, uma transposição. Você reproduz um padrão comportamental daquilo que você viveu na sua família. Como que eu falo do amor paterno para uma pessoa que não conheceu o pai? Como que eu falo do amor paterno para uma pessoa que buscava os pais na esquina, deitado, embriagado? Como que você explica para alguém isso? Por isso você faz a modelação, você faz a associação. Paternidade. Você precisa entender o que Deus de fato é para a sua vida. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Você precisa aprender a viver isso na sua vida. Para de ver Jesus ou Deus como mercado, que você vai na prateleira e coloca lá a sua mão e pega o que você quer. Depois você sai e não volta nunca mais. Para de ver Jesus assim. Você não pode ser tão
tão superficial como cristão na vida. Você não pode. Você não pode. Você já viu um filhinho de 2, 3 anos de idade? A mãe briga com ele, ele vai lá e faz de novo. O pai briga, vai lá e faz de novo. E aí o filho vai crescendo e vai vendo o pai corrigindo, o pai corrige, o pai corrige. E o filho não toma raiva do pai. Não toma. E o filho vai aprendendo a viver com essa correção, porque é a correção que vai dar norte para a criança. Se você não nortear o seu filho, ele vai se tornar uma pessoa indesejável onde quer que ele for, onde quer que ele chegue. Ele vai se tornar tem um estudo que comprova isso cientificamente, que os filhos que têm permissão para tudo, eles se tornam narcisistas. São narcisistas e eles são especificamente de orgulho próprio, de uma linha de pensamento fantasiosa, de que é eles e mais eles e um princípio hedonista. Eu quero, é meu, é agora, é hoje. Se for amanhã já não serve mais. E não é assim. Deus não nos trata assim. Já pensou se Deus... Eu assisti um filme uma vez chamado Sim Senhor, com Jim Carrey. Não, Sim Senhor não. Todo Poderoso, com Jim Carrey. E aí tinha lá um ator que era o Deus, que eu esqueci o nome dele, e aí de repente ele fala assim, você vai ser Deus por um tempo. Tá, vou ser Deus por um tempo. De repente ele estava dormindo e todo mundo lá, e ele começou a ouvir vozes e vozes. Aí ele vai no computador dele e ele vê o tanto de pedido. Milhares de pedidos. Aí ele olha lá e ele coloca sim para todo mundo. Sim. Sim. Qual é esse princípio, irmãos? O princípio da igualdade. Você, nos dias atuais, não precisa me responder não. Você acha que está merecendo sim? Não precisa falar nada. Você quer ver uma coisa? Eu vou ler 2 versículos só para encerrar. Aliás, põe no telão para mim aí. Deixa eu achar aqui. Só para você entender. Coloca para mim aí Atos 10:34. Põe no telão Atos 10:34, por favor. Vou ler esse texto primeiro. Atos 10:34. Show? Vê se é isso mesmo. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. O que esse versículo mostra para cada um de nós? Bom, vou te mostrar o contrário dele. Vamos supor que Deus tem um padrão de comportamento. Quem não atingir aquele padrão de comportamento, está fora. Pastor, me fala quais dos testes que existem, teste de avaliação psicológica que existe, que o senhor mais acha esdrúxulo, ou, sei lá, pútrido. O teste de QI. Você que já fez teste de QI e foi avaliado, e teve um QI alto, fica feliz não. E você que teve um QI avaliado baixo, fica triste não. Isso é um padrão do comportamento humano, é um perfil comportamental. Porque tem gente que é bom para ouvir, outras são boas para falar, outras são boas para escrever. Tem pessoas que são boas na percepção, tem pessoas que não percebem nada. Então você tem algo chamado, que eu vejo que é a palavra mais perfeita para cada um de nós, que é subjetividade. Você é subjetivo. Não permita que um teste avalie você e diga que você é esperto ou que você é burro, desculpa a expressão.
Ah, qual é o meu QI? Meu QI é 197, o meu é 300, o meu é 400, o meu... Tá, beleza. Um teste vai avaliar você? Beleza. Então vamos colocar alguém, me coloca para correr com alguém que já corre há muitos anos atrás. Vamos ver quem vence. Quem corre há muitos anos atrás, já está andando. Uma criança, possivelmente ela é muito esperta nos dias de hoje. Na nossa época, talvez não fosse tão esperta. Só que nós somos muito bons para a nossa época. E não adianta comparar a nossa época com a época de agora. Porque o que eles têm agora, nós não tínhamos antes. Pelo amor de Deus. Não vem dizer que nós éramos burros, não, porque isso é... Só se você quiser aceitar isso aí. A minha geração, eu estava brincando com alguém ontem, eu era empresário. Eu fabricava carrinho de rolimã e vendia. Pergunta se esses meninos se não sabem o que é isso. Carrinho de rolimã, se falar o que é isso? Rolimã, o que é isso? Me dá um pedaço. Então, na sua época, você era você. Você era o cara ou a cara. Né? Aquele hino que a gente canta na ceia do Roberto Carlos. Esse cara sou eu, né? Você era. Se você tiver entendimento, você vai perceber que cada época é uma época. Então, Deus não tem... Deus tem um padrão. Se você não atingir o padrão, você não está encaixado aqui. No quê? Você então vai ter uma pessoa que vai fazer a acepção de quem você é. Não, você não é muito inteligente, fica aqui. Você é mais inteligente, fica aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata você com equidade. Deus trata você de acordo com a sua necessidade. Alguém aqui já teve, presta atenção, alguém aqui já teve a necessidade de tirar comida dos filhos porque estava muito gordo? Então tá. Você faz isso com prazer? Ou seu coração corta? Porque na minha mente, por exemplo, eu era gordo. Ainda sou um pouco. Mas quando eu era criança, eu era gordinho. Eu tinha as dobrinhas aqui. Porque o princípio de saúde na época era enfiar mamadeira. Come aí, menino. É que nem... Já viu alimentar com esse periquito? Não é? Você vai enfiando. O papinho dele... O papinho dele chega estufa assim pro lado assim, ó. E você está enfiando a papinha no bichinho. Eu fui criado na roça. O começo da minha vida foi na roça. E minha mãe está ali. A minha mãe, ela colocava aquele leite de vaca mesmo, de fazenda. Todo leite é de vaca, né? Mas de fazenda. Aquele leite de fazenda acabou de sair da teta da vaca, né? Dava uma fervida. E minha mãe, não contente, minha mãe ainda quebrava ovo e tacava na mamadeira. E ó, viu, até arrepio, não entendeu? E eu bebia, e minha mãe dizia assim, que quando eu terminava aquela mamadeira, eu jogava longe, porque eu dava birra, porque eu queria mais. E minha mãe... Toma então, infeliz, vai tacando, infeliz, vai dando. Vai. E aí o sinônimo de saúde era comida, vai comendo. Porque a mãe, ela tem essa satisfação de dar comida para os filhos. Vai me dizer, quando você chega na casa da sua mãe, você não assalta a geladeira? Vai me dizer que você não assalta a despensa? Você chega lá de sacola na casa da sua mãe? Não mente para mim não, você chega de sacola. E aí, quando você não tem sacola, na sua casa deve ter mais ou menos umas 500 a 600 tapuér da sua mãe que você não devolveu. Porque você leva o bife, você leva o piqui, você leva o arroz, você tem lá, devolve para sua mãe as tapuér, devolve, sabe, pro seu pai lá, os treinos, devolve.
Porque a mãe tem satisfação em fazer comida para os filhos. Chega lá assim, você está com 180 quilos, sua mãe, não, mas só o osso, olha, meu Deus do céu. Vem cá, meu filho, vem comer um pouquinho aqui, você não está comendo nada, come. Tá? E a mãe vai enfiando comida, porque é uma satisfação. Que princípio é esse? Da paternidade. Qual? Satisfazer. Não é assim? Satisfação. O propósito de Deus, o princípio de paternidade de Deus é isso. Deus vai satisfazer as suas necessidades. Aleluia. Eu vou parando por aqui, eu tenho muito mais coisa, eu vou parando por aqui. Mas eu espero que você tenha entendido o que é o princípio de Deus. Você é herdeiro, co-participante das coisas que Deus preparou para Jesus. Co-participante. Eu chego a dizer o seguinte: ninguém vai entender o princípio pleno do amor se não for pai e se não for mãe. Rafael e Hugo, Priscila e Jonas, Ana Késia, Anderson, quem mais aí? Luene, o Glécio. Você vai entender. A primeira coisa que você deixa de ser, estou dizendo que vocês são, não estou dizendo que vocês são. Mas quem é, a primeira coisa que deixa de ser é egoísta. Porque quando você é solteiro, adolescente, você compra uma maçã, você até cospe nela. Põe na geladeira e fala, ninguém mexe. Você compra uma coca e fala assim, gente, ninguém, a coca é minha. Você casa, você tem filhos. Você só come depois que os seus filhos comerem. Acabou, irmãos. E se sobrar, E aí você ainda mente, você mãe, ainda mente, fala assim, não, estou com fome não, porque não sobrou. Não sobrou, e você fala, mãe, não sobrou. A mãe fala, não estava com fome não, está lá. Sabe por quê? Porque o pai, a mãe, tem esse princípio da paternidade. Casou? Beleza. E depois que tem filho? Diz, beleza. Por quê, pastor? É uma dádiva? Sim, mas você nunca, vou dizer de novo, nunca mais vai dormir sem primeiro pensar nos seus filhos. Onde eles estão, hein? Mas está casado, já tem 500 filhos. Onde eles estão? Aí depois vem os netos. Porque avô é um estado de bobeira constante. Os filhos falam assim, se os filhos bater nos filhos deles, perto de nós, você não aceita, você vira o Shaolin. Aí eles falam assim, mas a senhora batia em mim. Fala, Maria, você não vai bater nele. Perto de mim você não vai bater. E não bate. Decatilce. E não bate. Mas você descia taquara. Descia. Mas ai do seu filho, ai da sua filha, se ele ou ela corrigir com vara perto de você. Porque o seu princípio paterno e materno agora está mais aguçado. Irmãos, está mais aguçado. E aí você, conscientemente, você vai querer corrigir os erros que você cometeu com seus filhos. Eu vou fechar aqui, senão não para. Há uns anos atrás eu fiz a minha casa, pintei a minha casa todinha. Parede branquinho, tudo branquinho, pastor Romildo. Branco, na casa tudo branca por dentro. Pintei tudo de branco. Não tem uma parede outra cor. E aí o Adri é pequeno. Eu fui
comprei uma canetinha dessas de escrever para eles escrever. E eu falei para ele assim, meu filho, ó, vovô comprou canetinha, tem os papéis para você desenhar, colorir. O vovô não quer que você passe nas paredes. Eu acho que ele entendeu, foi só isso e o contrário. Acho que ele entendeu assim, tá, passar nas paredes? Sabe quando tem uma luzinha que acende? Você vai viver isso. Se Deus quiser, de repente. E aí tá, você vai ver, vocês vão ver. Fico olhando esses que não é avô ainda quando for, eu fico só observando. E aí quando eu chego em casa, a Rafaela que falou para mim, falou, Pai do céu. E a Rafaela falou assim, meu pai vai trucidar o Adrian, meu Deus do céu. Aí vem cá para o senhor ver aqui, pai. Corredor da minha parede lá assim, cheguei lá assim, ele tinha feito assim. E eu olhei, e a Rafaela ficou olhando para mim assim, pensando, o que ele vai fazer? Porque com a gente, eu falei assim, você sabe que esse menino tem talento? Você sabe que esse menino tem um dom para desenho? Esse menino tem um dom. Vai para você ver essa curva aqui, olha, essa simetria. Aí a Rafaela falou, pai. Então, irmãos, você aguça o princípio da paternidade. Você é herdeiro daquilo que Jesus tem. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu acredito piamente nos milagres que o Senhor propôs para cada um de nós. Eu creio nesse princípio da paternidade, que o Senhor nos trata conforme as nossas necessidades. O Senhor faz notório aquilo que nós precisamos. O Senhor nos abençoa constantemente. O Senhor nos dá a direção daquilo que precisamos constantemente. Não permita, Jesus, que a gente perca o que nós venhamos a perder, esse princípio da paternidade em nossas vidas. Não permita que o Senhor venha nos abençoar, nos ungir. Amém? Coloca o último versículo aí para você ir embora com ele na cabeça. Filipenses 4 ou Filipenses 5, para você não perder essa linha. Pega a tradução da Fiel, essa mesmo você estava com ela aí, Filipenses 4, 5. Tem tradução que não vai falar equidade, por isso que eu pego a tradução que fala. Filipenses 4, 5 vai dizer assim, seja a vossa, fala comigo gente, vamos lá, prezinho, eja, vai lá. Seja a vossa notória a todos os homens, porque perto está o Senhor.